Bom dia! Estamos ao vivo, mais uma live sobre, o nosso comportamento através do estudo bíblico, da teologia, do que é verdadeiramente, o que está dentro da gente e como que a gente deve se comportar nos dias de hoje perante aos ensinamentos bíblicos. Deixa eu mandar aqui. Bom dia, Samantha! Que bom te ver aqui. Deixa eu mandar meus aviões para meus pupilos aqui para a gente começar a falar. Bom dia, Nath. Bom dia, Edna. Bom dia para todo mundo. Essa live de hoje ela vai ser bem importante e eu peço que vocês fiquem com a cabeça bem aberta para poder absorver o que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Deus, ele é um espelho, ele não é um juiz. Ele não é aquele juiz que a gente pré-aprendeu que ele é, tá? E eu quero que você deixe isso realmente entrar na tua cabeça, Deus, ele é um espelho e ele só pode te entregar aquilo que você está emitindo. Bom dia, Ivo, tudo bom? Se você está de cara fechada, você pode ver uma cara fechada no reflexo de um espelho, não é isso? E isso é tudo o que vai voltar para você. O reflexo, ele não pode sorrir antes de você. Por exemplo, deixa eu arrumar aqui. Eu tô com a cara fechada, só que eu olho no espelho e eu quero ver alguém bonito sorrindo. É impossível, Então, o que vai voltar para você é exatamente a cara fechada que você tá mostrando pro espelho. Porque o reflexo, ele não pode entregar algo que você não está entregando a ele. Porque o reflexo, o espelho, ele não tem a vontade própria dele. Ele faz aquilo que você manda, Então, ele não se importa com a aparência do seu rosto. Ele vai refletir obedientemente tudo que você está emitindo para ele. Qualquer tipo de expressão que você tenha, correto? Então, se você está de cara fechada no espelho e de repente você sorrir para esse espelho, o reflexo ele não impede você de sorrir, porque você tem que decidir sorrir, não é o espelho que vem primeiro. Então o espelho ele não tem a escolha de não sorrir de volta, porque não tem uma opinião contraditória, ele é apenas um espelho, ele está ali apenas para refletir aquilo que você está mandando para ele. Tá? Ele não diz assim, vai lá amor, beijo. Ele não diz assim, você não deveria sorrir, agora não é o momento, então eu não vou sorrir de volta. Ele diz, ok, você está sorrindo para mim, então eu vou sorrir de volta. É assim que funciona. Deus é um espelho. Aqui está. E é isso. Esse é um princípio orientado final. Porque, bom dia Camila, porque se está dando literalmente, porque ele está dando literalmente o que você está emitindo para guiá-lo. Porque se você não gosta do reflexo, se você olha no espelho e não está gostando do que você está vendo, não tem nada que te impede de mudar. E quando você muda, o reflexo ele vai mudar também. Porque ele vai entregar aquilo que você está emitindo. Então, o controle, ele está totalmente nas tuas mãos. Completamente no teu poder. Então, você está no comando da sua vida. Então, por que você não vai se sentir merecedor? Se você que está no controle da tua vida, acordei triste, não quero ter tristeza, governe o seu sentimento. Muda ele, muda a fisionomia do seu rosto perante ao espelho. E ele vai refletir de volta aquilo que você está mandando ele fazer. O reflexo, ele não se importa o que você merece. Ele simplesmente te entrega aquilo que você está emitindo. Se você simplesmente olhar de cara amarrada para o espelho, ele vai dizer, coitada, ela é tão querida, ela merece algo melhor, então eu vou retribuir de volta algo melhor que ela está emitindo. O
reflexo não vai fazer isso. Ele vai simplesmente te devolver aquilo que você está emanando, aquilo que você está emitindo. E a nossa vida é assim. Nós recebemos de volta aquilo que a gente está emitindo. Não tem como fazer diferente. Então, se você está reclamando da sua vida, do seu estado de hoje, de tudo que você está fazendo, você quer uma notícia boa? É só mudar. Ah, Glau, não é tão simples. É, gente. É simples. É você mudar. Ah, Glau, mas eu não... Como é que eu começo? Começa pelo exterior. Começa dando um sorriso. Começa fazendo uma gentileza. Começa a tendo pequenos comportamentos onde vão... Bom dia, Andréia. Onde vão começar a preparar um novo terreno para te refletir o que você está mandando ele refletir. Agora, se você não está contente com o teu dia de hoje, com a tua cara de hoje, se você não está contente com o que está acontecendo e fica simplesmente, bom dia, Karine, e fica simplesmente reclamando, o reflexo, o espelho, ele não vai dizer para você assim, nossa, você não entendeu, você é uma boa pessoa, eu vou refletir algo melhor para você. Não, ele vai obedientemente te mandar de volta aquilo que você está mandando ele fazer. E isso é em tudo na sua vida. Quando eu comecei essa live dizendo que Deus é um espelho, foi uma frase metafórica, né? Dizendo que não adianta você ter o comportamento X e ficar ajoelhado pedindo a Deus o comportamento Y. Porque Deus, ele é muito fiel às tuas vontades. E ele vai te entregar exatamente aquilo que você está emitindo, aquilo que você está se comportando. A Bíblia, ela ensina que Deus, ele habita dentro dos crentes. Quem acredita em Deus, Deus habita dentro deles através do Espírito Santo, né? Lembra que eu contei já que a Bíblia, ela não é dividida em Velho e Novo Testamento. Ela é dividida em 3 partes, né? Deus, Filho e Espírito. Tá? Então, primeiro, lembra que eu contei? Primeiro a ordem, ela vinha de cima para baixo, depois Jesus veio, a ordem veio de igual para igual, né? De fora para dentro, e nós estamos vivendo uma era onde a ordem, ela vem de dentro para fora, ou seja, do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, quando você olha para o espelho e abre um sorriso, a ordem vem de dentro. O espelho, ele reflete o sorriso de volta. Vocês estão entendendo como que funciona o jogo? E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Por isso que eu bato tanto na tecla para vocês sobre o comportamento. Conhecimento, sabedoria e comportamento. Pai, Filho e Espírito. Olha como tudo está ligado. E se você realmente eternizar isso, você vai entender, tá bom? E aí temos lá, né? Tem alguns versículos bíblicos que abordam essa ideia do que eu estou trazendo aqui. Então tem o 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, e qual tendes da parte de Deus que não sois de vós mesmos? Vamos voltar lá. Pai, Filho, Espírito. A Bíblia, Pai, Filho, Espírito. O que a gente tem que entender? Conhecimento, Pai, sabedoria, Filho e Espírito, comportamento. João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a morada. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso aqui é tudo do Novo Testamento, tá? Se é que o Espírito de Deus habita em vós.
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, quem verdadeiramente não entender que nós somos divididos, que o mundo e que a Bíblia é dividido em 3 partes e que nesse momento, no dia de hoje, nós estamos vivendo a terceira parte, que é comportamento e Espírito Santo, por mais que tente viver uma vida plena, não vai ter a consciência suficiente de como que tem que fazer. Efésios 3:17. De modo que Cristo habite por meio da fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e alicerçados em amor, comportamento. Voltamos lá. Como que eu ativo o Espírito Santo que habita dentro de mim, Glau? Através do comportamento. Ser cristão não é você ir todo domingo na missa e todo sábado no culto, dar o teu dízimo, ofertar, comungar, fazer comunhão, batizar. Não é só sobre isso. É sobre o seu comportamento diário. Ser cristão não é o teu comportamento com você mesmo, mas ser cristão é como você lida com a outra pessoa. O cristianismo, ele mora no meu comportamento com outro ser humano. O cristianismo, ele não mora no meu umbigo, ele não mora o que eu faço para mim, ele mora no meu comportamento com a outra pessoa. O cristianismo, ele mora no que eu entendo da minha ação perante ao mundo, perante a minha missão de vida. Foi o que Jesus nos deixou aqui como herança. Foi o que ele veio em carne e osso nos ensinar. Através do comportamento dele, ele foi nos ensinando como que a gente deve ser merecedor da nossa vida. Ser merecedor da nossa vida não é ser bonzinho, não é acolher tudo, não é reclamar de tudo, mas ter um comportamento de vida adequado por aquilo que eu entendo de vida. Reclamar não vai te trazer novas oportunidades. Reclamar não vai fazer você virar o jogo da sua vida. O que vai fazer você viver um novo resultado financeiro, espiritualmente, emocionalmente, familiar, de relacionamento, é o seu novo comportamento. E isso não é só cristão, isso é ciência. Atos 17:28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Presta atenção nisso, que isso é muito forte. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns de vossos poetas disseram, pois nele também somos geração. Jesus, o cristianismo, o amor, ele vive através de cada geração. Jesus veio naquela geração, através do exemplo e do seu comportamento, ele deixou uma sabedoria. Só que um conhecimento e uma sabedoria. Só que esse conhecimento e sabedoria, ele tem que ser buscado diariamente. E quanto mais você buscar, mais herança você deixa para a próxima geração, que vai ter que fazer a mesma coisa e deixar um legado para a próxima geração. A maior evolução humana não está do dia para a noite. Ela está numa construção de uma nova geração, tanto para o bem quanto para o mal, tanto para coisa boa como para coisa ruim. Por que nós hoje, literalmente, estamos vivendo a época do Apocalipse? Porque há tempos atrás, há 20 anos atrás, já se foi
construído essa narrativa. Nós não estamos vivendo algo que a gente pensa hoje. Nós estamos vivendo o reflexo de uma construção de gerações passadas, que devagar veio criando um novo comportamento. O que nos cabe hoje, em pleno Apocalipse, é mudar isso para as próximas gerações, né? Nós, as próximas gerações, elas vão estar vivendo o quê? Gênesis, o início, o princípio de tudo. Vai vir uma nova era, vai vir uma nova ideia, vai vir um novo conceito, vai vir um novo tempo. Só que isso só vai acontecer se nós, hoje, né, sairmos de trás de uma mesa e virarmos mentores. E virarmos pessoas que ensinam, e virar pessoas que estão ali apontando e dizendo, olha, o mundo precisa mudar. É através da nossa voz. Por que grandes empresários estão virando mentores? O cristianismo nunca esteve tão vivo dentro da classe empresária, dentro da classe rica, porque eles entenderam o que tem que ser feito. E nós também estamos entendendo isso. A habitação de Deus em nós também está ligado na santificação, né? Ou seja, no processo de sermos transformados à imagem de Cristo. O que é ser cristão? Cristão não é o teu hábito de ir na igreja, de comungar, de fazer crisma, não. Ser cristão é o meu comportamento com a outra pessoa. E era exatamente, bom dia, Fran, e era exatamente o que Jesus Cristo veio nos ensinar, através do exemplo do comportamento dele com a outra pessoa. Quando Maria Madalena veio pedir perdão para ele, porque ela era prostituta, o que ele falou para ela? Vá, levante e não peques mais. Ele não julgou, ele não condenou, ele não em nenhum momento apedrejou, bem pelo contrário. Ele disse, ele perdoou através do que ela estava emitindo, através do que ela estava desejando para ela, a vida dela estava sendo transformada. Onde ele olhou para ela e disse, levante, vá e não peques mais. Comportamento. Não adiantava Maria Madalena se ajoelhar aos pés do Senhor, pedir perdão e no dia seguinte continuar praticando o que ela estava fazendo. Não é uma questão de ser perdoada simplesmente pela vontade de Cristo, de Deus, mas ser perdoado pela tua vontade de mudar a ti mesmo, que foi o que Maria Madalena fez. Ela estava arrependida, ela queria um outro estilo de vida. Jesus olhou para ela e disse, está perdoada, levante, vá e não peques mais. Simples assim, comportamento. Então a ideia de que Deus, ele habita em nós, ela é central para uma fé, né? E um lembrete constante da presença e do poder de Deus dentro da gente, que é a gente, nos impulsionando diariamente a viver uma vida de amor, de serviço e de santidade. Vocês estão entendendo que a Bíblia, ela nos traz diariamente, ela nos traz o tempo inteiro que a única forma de você viver a prosperidade que você busca é através do seu comportamento, conhecimento, sabedoria, comportamento, Pai, Filho e Espírito. Onde nós estamos vivendo hoje, na terceira parte da Bíblia, Espírito Santo, onde a ordem, ela vem de dentro para fora. Ou seja, se eu olhar no espelho com cara amarrada, com cara triste, o espelho, ele reflete uma cara amarrada, uma cara
triste, porque a ordem, ela tá vindo de dentro. E a boa notícia é que você tem o controle total do que você vai emitir para fora. Então, se eu quero que o meu dia ele seja um dia leve e feliz, o teu comportamento tem que ser de uma pessoa leve e feliz. Porque senão ele não vai te entregar o contrário. Ele não vai te entregar uma vida de prosperidade se você está emitindo reclamação, desculpa, procrastinação. Quando você olha para o espelho e procrastina algo, o espelho ele diz, ok, vamos esperar então para o teu próximo comportamento. Ele não vai te entregar aquilo que você está pedindo. Ah, Glau, então eu não devo pedir coisas? O pedir coisas é um passo de você começar a pensar sobre aquilo, entender aquilo e ter o comportamento pelo qual você precisa ter para chegar no resultado que tu queres. O só ajoelhar e pedir não vai mudar a tua vida. E aí muita gente diz, porque Deus está me abandonando, porque Deus não me escuta. Não é a questão de Deus te escutar e te entregar como se fosse uma mágica. Hoje o conhecimento que nós temos é que a ordem, ela vem de dentro. Então, se a ordem que eu estou botando para fora é de reclamação, é de cara amarrada, é de dúvida, é de medo, o reflexo daquele meu dia é de reclamação, é de medo, é de dúvida. É isso. Porque é você que manda. Não é outra pessoa que manda na sua vida. Vou voltar a repetir. A Bíblia eterniza isso, gente. A Bíblia é dividida em 3 partes. Pai, Filho e Espírito. Primeira parte da Bíblia era Deus mandando a ordem, dando a ordem de cima para baixo. Segunda parte da Bíblia, Deus ele sai de cena, entra Jesus Cristo em carne e osso, dando a ordem de fora para dentro. Terceira parte da Bíblia, Deus sai de cena e vem o Espírito Santo dentro das gente. Da onde que vem a ordem? De dentro para fora. Então, quando você olha no espelho, de cara fechada, e diz assim, meu dia hoje vai ser uma merda, o teu dia ele vai ser uma merda, porque é uma ordem que você está dando para o teu dia. Como a ordem ela vem de dentro, é isso que vai acontecer. Por que tá todo mundo tão perdido e sem falta de identidade? Porque não está tendo clareza nisso, que ele é o governante da própria vida. Não é Deus. Deus disse, você está na época de mandar na tua vida. A ordem, ela vem de dentro para fora. Então, imagine Deus como espelho. Foi uma metáfora que eu usei, né? Mas imagine Deus como um espelho. A ordem, ela está dentro. Se você manda algo para fora, é isso que você recebe de volta. Se você manda para fora julgamento, dúvida, preconceito, o dia que você vai viver, o que você vai receber de volta é julgamento, preconceito. É isso que você está emanando e você vai receber de volta. Agora, se você emite um sorriso, se você emite empatia, se você emite amor, é isso que você vai viver. Empatia, amor, conhecimento. É uma matemática pura. 2 mais 2 é 4. Não tem como 2 mais 2 ser 5. É uma receita de bolo. Se eu faço um bolo e eu estou achando que ele está muito doce, ele não vai deixar de ser doce no próximo bolo se eu colocar a mesma medida de açúcar. Ele vai continuar doce. Agora, quando eu mudo a quantidade de açúcar, o resultado do bolo vai ser outro. O teu comportamento que vai ditar o teu caminho. Então, gente, meu conselho de hoje, para esse estudo bíblico que eu trouxe para vocês aqui,
é que vocês entendam de todo o coração que nós estamos vivendo a geração onde a ordem vem do Espírito Santo. Aonde que o Espírito Santo está habitando, Glau? Dentro da gente. Então a ordem, ela vem de dentro para fora. Como que eu ativo o Espírito Santo dentro de mim? Através do seu comportamento. Conhecimento, Deus. Sabedoria, Jesus Cristo. Comportamento, Espírito Santo. Beijo gigante e até amanhã de manhã.